Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá onde você estiver. Esse é o Jornal da Família Pinto. É o primeiro de uma série que nós estamos fazendo aqui para colocar no TikTok. Essa é a Alexandra Pinto, eu sou o Leandro Pinto. Olá, eu sou a Alexandra, eu tenho 18 anos, eu estou aqui fazendo um programa com meu pai. Nós estamos fazendo esse programa com o intuito de falar um pouco sobre geopolítica e explicar um pouco para todos vocês o que está acontecendo no mundo. Bom, vamos começar. Essa semana o mundo foi assolado aí com essa triste história do Hamas, que simples e puramente entendeu aí por atacar Israel. Mesmo a gente sabendo que o Hamas é uma organização extremamente fraca, um grupo pequeno, perto do poderio militar israelense, que inclusive é detentor de bomba nuclear, que é muito estranho que isso tenha ocorrido, né? E a gente vai tentar entender aqui por que isso ocorreu, né? Porque não foi simples assim, simplesmente o Hamas acordou e dizendo, não, nós vamos atacar um inimigo que é no mínimo 1000 vezes mais forte que a nossa força militar. Ah, não, mas nós temos um aliado que é o Hezbollah, o Irã. Não existe esse alinhamento. Existe um alinhamento ideológico e um alinhamento no sentido de interesses. Sim. Não são aliados pelo amor ou pela ideologia. Não, eles são aliados por interesses. Aliás, cada qual tem seu interesse muito claro. Está muito claro que Hamas ele não atacou Israel por pura e espontânea vontade. Tiveram alguns interesses por trás desse ataque. E vamos discutir hoje isso. A questão do povo palestino ser oprimido pelos assentamentos, até certo ponto, do ponto de vista do direito internacional, discutíveis pelo Estado israelense, está acontecendo desde a origem do Estado. Sim. Né? Se a gente analisar as fronteiras estabelecidas em 1944, 47 e as fronteiras de hoje, você vai perceber o quanto Israel tomou de território. Mas o Hamas não fazia e nunca fez um ataque tão violento e tão brutal como fez agora, né? Nós temos que tentar entender por que o Hamas se manifestou nesse sentido, né? Principalmente o momento histórico, né? Que Israel vinha de um acordo com o Riad, né? Com o governo da Arábia Saudita, um acordo com o Omã, né? O governo de Omã, e um acordo com a República Russa, né? Para construir lá uma linha de gasodutos que iria realmente revolucionar o acesso da Ásia aos recursos, não só russos, mas também aos recursos da Península Arábica, que todo mundo sabe que se nós unirmos a Rússia e a Península Arábica, nós teremos aí os maiores players de energia do planeta. Israel e a Palestina, no dia a dia, têm uma relação pacífica. Muitos palestinos, eles vão trabalhar em Israel. Eles passam lá o Gaza todos os dias para trabalhar. Não só em Gaza, né? Também nos outros territórios, né? Temos a região de Golã. Sim. Né? Temos a própria área dos palestinos, né? Que a faixa de Gaza ela é um enclave palestino, né? Mas existe a área palestina que fica ao norte, ao nordeste as colinas de Golã, ao nordeste de Israel, e a área de Gaza propriamente dita, né? Comandada pelo Hamas? Não, o Hamas ele comanda mais a área de Gaza. De Gaza. De Gaza, Gaza? sim. Uhum. Mas por que o Hamas simplesmente puramente decretou esse tipo de ataque? E agora vem uma pergunta interessante, Alexandre. Nós conhecemos as 5 maiores agências de inteligência do planeta, né? Sim.
São elas compostas pelo MI6, que é a agência britânica, Sim. Sim. a CIA, que é americana, a russa, que é a FSB, e a MXZ, ou MXZ, que é a chinesa. Sim. Né? E depois você tem quem? O Mossad. O Mossad. Que, na minha opinião, isso daí é muito pessoal, é 1000 vezes mais eficaz que a CIA, o MXZ e o MI6 juntos. E mais ou menos igual a FSB. Né? Então o Mossad hoje conta com o que há de mais moderno e mais avançado na questão de inteligência. É muito estranho que o Mossad não tenha percebido o movimento do Hamas. Aliás, não é nem estranho, é inconcebível. Então é óbvio que o Mossad sabia, não fez nada, por alguma razão, né? E permitiu que a sociedade, não só a israelense, mas a sociedade global, fosse tomada de sopetão com esse ataque do Hamas, né? Que, aliás, foi um ataque muito violento. Muito né? violento. Muitas violento. pessoas morreram. Então não dá pra gente achar que o Mossad não sabia de nada, porque eles sabiam. E aqui fica a minha opinião pessoal. A inteligência do Mossad é a mais avançada do planeta, é a agência de inteligência mais capaz do mundo, e isso podem ter certeza. E o Mossad sabia o que estava acontecendo claramente, até porque a faixa de Gaza ela é literalmente nada. O Mossad tem lá pelo menos 300 pessoas que controlam exatamente tudo, inclusive os passos, e eles monitoram até os túneis do Hamas e da autoridade palestina, né, que são até túneis diversos, mas efetivamente eles sabiam. E por que eles optaram de não fazer nada, de não preparar o povo israelense? Bom, isso daí é uma questão para o primeiro-ministro, ou talvez nem o primeiro-ministro tenha acesso também. Não sabemos quem controla hoje Israel, porque a gente sabe que o governo Netanyahu está muito fraco. Realmente. Né? Nós não sabemos nem se Netanyahu vai sobreviver a essa ofensiva do Hamas. De repente, bom, mas alguém muito importante sabia, né? Isso que importa. Não, o diretor do Mossad sabia. Isso a gente não... Vamos ser ingênuos e dizer que não, sabia. E posso dizer mais, muito possivelmente outras agências também tinham conhecimento disso e nada fizeram. Né? Mas também o mundo é formado de peões, né? Sim. Então isso não há nada muito longe disso. Agora, o importante também, Léa, é dizer da questão iraniana, né? Porque Sim. a quem interessa um conflito ainda mais aguerrido naquela região? Não, há muitos países, né? Mas especialmente ao Irã. Exatamente. Né? Porque esse gasoduto que sairia da Rússia passaria por toda a Península Arábica, chegando na Índia, ele tira muitos clientes do Irã, né? Que também é um player importantíssimo em energia. Sim. Aí precisa de dinheiro como ninguém, até porque sofre, entre aspas, porque os Estados Unidos eles sancionam assim, o que eles precisam eles não sancionam, e tá a Venezuela aí para provar isso, e o que eles não precisam eles sancionam. Então, por exemplo, aliás, não é nem bem assim, o que eles precisam eles não sancionam, o que a Europa precisa eles sancionam, né? Porque a ideia é sempre destruir a Europa, né? Não é nem destruir, a palavra não foi adequada. Enfraquecer, né? Enfraquecer, manter a Europa sempre embaixo da asa dos Estados Unidos. Isso daí é notório e é inacreditável que Bruxelas não entenda isso dessa forma. Se bem que eu acho até que eles entendem, né? Mas eles preferem fechar os olhos. Pobre dos europeus que têm o destino traçado pelo Partido Democrata Americano, né? Que hoje está no poder e está criando todo esse alvoroço do ponto de vista global. Realmente. E o que a gente pode falar um pouquinho sobre o Irã? A gente pode falar sobre os motivos pelos quais ele está conectado com o Hamas. Uhum. E tem a questão da Síria também, né? Realmente. Tem a questão da Aliás, Síria. eles ganharam na Síria, né? Eles conseguiram manter lá o governo do Bashar Assad,
mesmo com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, a gente tem que fazer aqui um parênteses, né? Porque os Estados Unidos, eles têm essa ideia engraçada de entrar em tudo quanto é conflito, não ganhar nenhum. Né? Não ganhou meio. Não entendo o interesse deles de entrarem em todos os conflitos no mundo. Nunca ganharam um. Dá dinheiro. Gastam bilhões, né? No Afeganistão chegaram a gastar trilhões. Né? A expectativa é que os números, que aliás o Pentágono insiste em não liberar, chegam a quase 4 trilhões. Né? Nos 3 eles pararam de contar, é engraçado inclusive. Quando chegaram em 3 trilhões de dólares eles pararam de contar, acho que é mais ou menos assim. A vergonha é tão alta que é melhor a gente deixar isso para lá. Mas efetivamente, eles perderam na Síria, né? Como era de se esperar. Os russos garantiram que o Assad continuasse no poder, destruíram a Síria. Essa guerra, não se enganem que a guerra na Síria, essa última guerra na Síria foi muito pior que a primeira, até pelo atraso que gerou no povo sírio, o atraso que isso criou no povo sírio. A Síria foi literalmente devolvida à Idade Média, né? Porque as guerras anteriores na Síria, elas não tiveram um impacto tão danoso como essa. Porque essa, ela não só destruiu a Síria, como impediu que a Síria crescesse. E a Síria é um país muito rico. Muito rico, especialmente bem localizado. É um dos países com a melhor localização no Oriente Médio. É um país com uma importância ímpar em todos os aspectos. Todos os aspectos. Foi destruído. Literalmente destruído por interesses. E no final das contas, no final dessa não podemos falar uma brincadeira, mas efetivamente de uma brincadeira, foi uma brincadeira para muitos líderes, né? O Assad continuou, a Síria continua encravada num conflito civil. A guerra não podemos dizer que ela acabou totalmente, porque os Estados Unidos continuam mandando uma série de armamentos para o grupo opositor ao Assad. Não podemos falar de rebelde também, porque ali não acredito que exista rebelde ou não rebelde, acho que a palavra não é essa. A palavra é o grupo do Assad e os opositores, porque também não é um grupo só, né? Você tem lá o Talibã também, até hoje. Né? Não é um grupo só, você não tem um único grupo. Inclusive, quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão, eles deixaram lá uma montanha de armas. Só a M16 parece que tinha 90 mil M16. Um monte de arma. Tanques, helicópteros. Uma festa. Levaram só o corpo, o resto não levaram nada. Levaram nada. Deixaram os intérpretes todos para serem assassinados. Todos os intérpretes. Parece que saíram de lá ao longo. Eles tinham mais de 3 mil intérpretes. Parece que tiraram 200, 150, 200. Deixaram todos os outros para serem assassinados. Inacreditável. É inacreditável. Tanto é que hoje os Estados Unidos é tido como um aliado negativo. Se o aliado é os Estados Unidos, muito bem, você vai sofrer lá na frente, porque eles abandonam os aliados. Aliás, abandonaram, né? O Iraque, a gente tem uma... Não é o assunto agora, mas é importante lembrar aqui o que aconteceu no Iraque, né? Os Estados Unidos, quando decidiram sair do Iraque, no mesmo segundo, a China foi lá e comprou 10 anos de petróleo do Iraque. Pagou 5 à vista. Ia pagar mais 5 nos próximos 3 anos e fazer um contrato de mais 10 anos. Quando pagasse os outros 5, os primeiros 5 anos pagou à vista. Imagina, 5 anos de todo o petróleo iraquiano. À vista. Os outros 5 ia ser pago mais 2 anos e meio, fechando 10 anos. A hora que pagasse a última parcela dos 10 anos, o contrato iria para 20 anos. E eles teriam mais 5 anos para pagar os outros 10. Ou seja, no final das contas, eles estavam pagando 20 anos de petróleo, com uma média de 12 anos. Em 12 anos pagariam 20 anos de petróleo. Os Estados Unidos nada fizeram e agora tentam criar alguns institutos para segurar a China. E estão segurando, né? A gente percebe o último crescimento chinês, a China entrando em ebulição, e eles querem tentar destruir não a China em si, porque essa ideia de destruir a China não existe, até dentro do conceito americano, mas destruir algo dentro da China muito importante e talvez tão grande quanto a China, que é o Partido Comunista Chinês. Mas essa não é a ideia agora. A ideia é um pouquinho a gente falar sobre o Oriente Médio. Então, vou deixar agora a Leá falar um pouquinho sobre a questão
desse desenrolar da guerra, né? Porque nós estamos lá com o Gerald Ford na frente ali da faixa de Gaza, e agora? A maior arma de guerra americana? Outro escândalo? Outro escândalo? Por que o escândalo? Porque para construir aquele navio, eles conseguiram gastar 20 vezes mais do que estava previsto. Como sempre, né? Todo americano. Americano faz isso. Gastaram milhões para fazer uma caneta que escrevesse um espaço. Assim. Enquanto o russo usou o lápis? Mas a questão não é essa. A questão é que na construção, aliás, vale a pena até estudar um pouquinho sobre isso. Aquele navio atrasou 10 anos para ser entregue. Aliás, se pegar o primeiro projeto, o atraso foi mais de 20 anos, né? Mas a primeira contratação, 10 anos. 10 anos atrasaram para construir aquele porta-aviões. É o porta-aviões que se diz o mais moderno do planeta. A gente vai ver se realmente é moderno mesmo, né? Se ele não vai parar. Mas é um porta-aviões nuclear. Consegue ficar, pelo menos... afirma o Pentágono, a gente não sabe, mas afirma o Pentágono que ele consegue ficar 130 anos sem reabastecer. Ele não consegue ficar um dia sem manutenção, mas ele não precisa reabastecer. A gente não entende bem como isso funciona. Não dá muito para entender, mas nós não trabalhamos no Pentágono. Quem somos nós para julgar alguém, né? Realmente. Mas vamos lá. A maior arma de guerra, mais cara, não diria maior, porque a maior arma de guerra americana é o Congresso americano. E o Partido Democrata, mas vamos lá, a segunda maior arma americana, que é o Gerald Ford, está lá ancorado na frente da faixa de Gaza, tentando fazer uma pressão e pedindo de uma forma delicada para o Irã não entrar no conflito. O que o Irã... Ativamente no conflito, né? Ativamente, porque entrar no conflito acho que ele nunca saiu, né? E o pobre do Líbano tá lá. O Líbano tá com poucos problemas, né? A gente começar a falar do Líbano aqui, ainda tá triste. Realmente. O Líbano tá passando por uma situação que ele não pode nem se dar o luxo, nem de ter 24 horas de energia elétrica. Imagine de entrar numa guerra, né? A situação libanesa é precária demais da conta. Muito triste o que está acontecendo no Líbano. É um país maravilhoso. Literalmente, na minha opinião, era o local mais maravilhoso do Oriente Médio, não só pela questão do posicionamento geográfico, de toda a natureza do Líbano. Na minha opinião, o melhor azeite do planeta vem do Líbano, a comida maravilhosa, um povo único, o povo libanês, um povo com uma autoestima, com uma capacidade invejável, e passando por uma situação terrível, onde hoje o exército libanês é menor do que o exército do Hezbollah. Mas assim, menor muitas vezes. O Hezbollah hoje tem-se a ideia de que o Hezbollah tem mais de 100 mil homens. O exército libanês não tem 30. Realmente. 30 mil. A situação tá ruim. O Hezbollah pode pegar o Líbano quando ele quiser. É uma bomba, relógio. A própria Constituição libanesa ela é muito complexa, né? Para quem aqui não tem ideia de como funciona, a Constituição, após a Guerra do Líbano, ela foi constituída de forma a dividir o país em 3 religiões. E essas religiões, internamente, elas têm outras agremiações, mas basicamente você está falando dos cristãos, você está falando dos islâmicos, né? Dentro dos islâmicos você tem os xiitas e os sunitas, e você tem o povo cristão. O povo cristão sempre fica com o presidente, então vamos dizer, não é uma eleição direta, quem elege é o parlamento, né? Mas o presidente ele é cristão, o primeiro-ministro e o chefe do exército são islâmicos. E existe um problema muito sério, porque eles têm que chegar num acordo efetivo de como eleger, dentro desse meandro religioso, todos os cargos. Então, eleger hoje o presidente do Líbano é uma tarefa
muito complexa. E mantê-lo no cargo ainda mais complexa. O primeiro-ministro da mesma forma. Né? Mas, então veja, a situação lá é muito complexa. Com exceção da Jordânia, né, que é um país relativamente estável, inclusive aliado dos Estados Unidos, mas parece que agora já está mudando um pouco de lado, porque se vê, né, numa situação muito complexa, até pelo número de palestinos que tem na Jordânia. Né? Sim, tem muitos números. Um número muito alto de palestinos na Jordânia. Então você imagina a pressão, né? A pressão e o hecatombe social que vai ser se o rei da Jordânia decidir apoiar Israel. Nós vamos ter ali um problema para o rei, até com perigo de morte. De golpe. De golpe, um problema sério para o rei da Jordânia. Muito sabiamente ele tá neutro, tentando, né? se desvencilhar dessa questão, desses compromissos que ele tinha com o governo americano. E sabiamente, diga-se de passagem. Bom, mas efetivamente. Vamos voltar ao Irã, ao Iraque, que a gente estava falando sobre os gasodutos. Certo. Com a China, com a Rússia e com Mumbai. Vale a pena aqui mostrar um pouquinho para vocês, aqui nesse mapa, a gente tem um pouquinho de uma ideia de como esse gasoduto seria importante para a região. Veja bem, esse gasoduto ele ia ligar a Rússia, passando pela Turquia, tá certo? Chegando aqui na Síria, passando por Israel, tá? Israel aqui, olha, Jordânia. Tá? Ou seja, você teria toda a energia russa, turca, a Turquia também é rica em gás, em óleo, todo mundo sabe. O próprio Líbano agora está discutindo com Cyprus a questão, porque eles acharam muito petróleo nessa área aqui, literalmente muito petróleo, mas petróleo suficiente para acabar com todos os problemas libaneses, todos. Né? Mas eles estão tendo uma discussão aqui com os gregos, com os cipriotas, para saber de quem é o dono dessa área aqui, né? Toda essa área aqui, olha, aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? Então o gasoduto viria, ligaria aqui toda essa região, tá? Desceria pela Arábia Saudita, tá certo? Chegaria aqui em Omã, mais exatamente nessa região aqui de Caluf, que é uma região portuária também, não tão importante quanto Mascate, que é a capital, mas também importante, e chegaria aqui na Índia, olha. Né? E qual é o interesse maior aqui? Porque hoje os gasodutos vêm pelo Irã. Tá aqui, hoje você tem gasodutos vindo pelo Irã. Né? Então o Irã perderia muito dinheiro, muito mesmo. Né? Então, eu acho que a questão aqui não é dizer, olha, foi isso ou foi aquilo, mas a questão é literalmente mostrar alguns detalhes que poderiam explicar a razão do Mossad não saber de nada. Escolher não saber de nada. Então, a gente precisa sempre ficar muito atento para esses detalhes. Tem também uma questão importante, quanto interessa para o Partido Democrata amplificar um conflito num ano de eleições? Né? Não muito. Talvez, não muito, se eles estivessem na frente, né? Né? Então, se eles estivessem indo bem, né, na questão política, realmente eles não estão indo. Daí não interessaria amplificar um conflito, né? Mas tendo em vista que o candidato de oposição bate o Joe Biden em todas as pesquisas, literalmente todas as pesquisas, né? É muito interessante que o Partido Democrata crie algum tipo de suporte, né, que ele possa se apoiar, tendo em vista que politicamente ele está numa situação degradante, até porque os Estados Unidos enfrentam uma inflação galopante, né, com um endividamento absurdo. Não, endividamento hoje dia 30 de novembro. Ontem nós tivemos o fechamento da última pesquisa de quanto os Estados Unidos se endividou no mês de novembro, 273 bilhões de dólares. A gente tem outubro. Em outubro, 30 de outubro.
273 bilhões de dólares é o orçamento da Rússia. É o PIB da Rússia. Os caras conseguiram se endividar. Nós podemos até explicar num vídeo como funciona esse endividamento americano, porque é uma verdade. coisa que muita gente não sabe. Exatamente. Não, é um milagre, né? Não é imprimir basicamente dinheiro, é imprimir dívida. Exatamente. Eles imprimem dívida. É uma bolha, né? Além de uma bolha, é de uma criatividade contábil única. É, realmente. Né? Mas olha, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigada. Nosso vídeo... Nosso vídeo? Esse é o nosso Quer vídeo. falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente fechou muito bem com essa parte dos gasodutos e com o interesse americano sobre o atentado que o Israel sofreu. E no nosso próximo vídeo talvez falaremos um pouco mais sobre os Estados Unidos e a situação atual em que ele está sofrendo. Durante esse vídeo eu gostaria de ter falado um pouquinho sobre a Ucrânia, né? Porque parece que agora está autorizado que a guerra da Ucrânia ela deixou de ser fashion. Não é mais interessante. Agora não é mais fashion. Fashion é a guerra Palestina e Gaza. Palestina e israelense. Então, isso daí também fica para um próximo vídeo. Nós já estouramos aqui um pouquinho o tempo. Podemos fazer uma crítica, né? A falta de empatia que as pessoas têm pelas guerras que acontecem no mundo. E essa seletividade, exatamente. Né? Porque as pessoas são seletivas à empatia. A empatia hoje não é empatia em relação ao ser humano, né? Ela é uma empatia determinada pela mídia. O que é algo grotesco. Realmente. Então, se despeça. Bom, agradeça, peça o like. Vídeo. Dá um like aí, comenta, compartilha. E é isso. Muito obrigada.